A bênção do choro. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Jesus fala isso no início do Sermão do Monte. Nós estamos vendo aí, estudando, meditando às quintas-feiras, na Noite da Esperança, sobre o Sermão do Monte. Já vimos alguns ensinos de Jesus, e eu queria me ater a uma das bem-aventuranças, que é essa sobre o choro. Há um conceito sobre o choro que se tornou bastante comum nos dias de hoje, que é chorar é sinal de fraqueza. Para os homens, então, isso é mais forte. Eu sou de uma geração que foi criada, né, debaixo da seguinte sentença: homem não chora. Ainda hoje existem pais que ensinam isso aos seus filhos, negando uma das coisas mais preciosas da vida, que é chorar. Nos últimos dias tenho descoberto o valor consolador das lágrimas que são derramadas diante de Deus. Eu creio que a pandemia tirou de nós esse convívio presencial de estarmos juntos, então a saudade ela se torna mais forte, a saudade da igreja, dos amigos e amigas, e assim nós vivemos momentos em que choramos diante de Deus, nos derramamos diante do Senhor, e o quanto isso tem sido precioso, né, preciosa para nós e também para o nosso Deus. Porque nós lemos aí no texto seguinte: felizes são aqueles que choram, que têm a coragem de derramar as suas lágrimas diante de Deus, porque só assim serão consolados. Ou seja, se não chorar, não tem consolo. Vivemos em uma sociedade que está a cada dia tornando-se insensível. Mesmo com toda essa pandemia, nós temos visto coisas que nos entristecem. Nós passamos aí dos 100 mil pessoas mortas pelo Covid-19, e o que temos visto em relação a isso? Já são mais de 104 mil mortes. Alguns negando que a morte seja por Covid, outros para defender o presidente, transferindo a responsabilidade pelas mortes, outros vendo somente como números, fazendo contas para saber se morreu mais aqui do que em outro lugar, segundo a proporção do número de habitantes. E eu fico pensando em todas essas questões, o que isso muda, né? O que isso significa para a família, para a mãe, para o pai que perdeu o seu filho, a sua filha, para a esposa que perdeu seu esposo, para o esposo que perdeu, né, a sua esposa, né, para os amigos e amigas que perderam aí pessoas que amavam, que gostavam, né? O que isso significa? Nada. O fato é que nessas discussões todas perdemos ou estamos perdendo a capacidade de chorar diante da morte de pessoas que tinham nome, sobrenome, família. Por outro lado, vemos pessoas chorando, sim, mas por fantasias, por coisas que não têm importância. Choram quando assistem filmes, quando assistem uma novela. Há pessoas que têm uma facilidade enorme de chorar por uma obra de ficção, mas que têm extrema dificuldade de chorar pela realidade caótica que estamos vivenciando. Tem gente que chora até nos trailers de filmes. Eu não sou contra esse choro, não. Eu também choro, também me emociono com filmes que são sensíveis. O que eu estou dizendo é que nós precisamos aprender a chorar por coisas que realmente valem a pena chorar. A igreja de Jesus tem chorado muito pouco por coisas que valem a pena chorar. A igreja de Jesus, ela parece estar sempre mais pronta para o combate, para a guerra, para a destruição do inimigo, do que para se derramar diante de Deus e chorar por aqueles e aquelas que estão se perdendo sem Jesus, por aqueles e aquelas que estão morrendo com essa doença e assim por diante.
Temos que aprender a chorar mais e melhor. Para aprendermos isso, nós temos que olhar para a palavra de Deus. A Bíblia, né, as páginas da Bíblia estão encharcadas de lágrimas de servos e servas que se derramaram diante do Senhor, diante de Deus. Vidas preciosas que não se envergonharam de chorar, de se colocar e se derramar diante do Senhor e registrar as suas lágrimas nas Escrituras Sagradas. Não tenho dificuldades de afirmar que a Bíblia é o registro fiel das lágrimas daqueles e daquelas que serviram ao Senhor. E porque tiveram a coragem de chorar, tiveram a coragem de derramar as suas lágrimas diante de Deus, foram consolados e consoladas pelo Senhor. Vamos ver alguns deles. 1 Samuel, e algumas delas também. 1 Samuel, no capítulo 1, nós já pregamos sobre isso numa outra quinta-feira, mostra lá que Ana chorou diante de Deus por um filho. Era um desejo legítimo que ela tinha, um desejo legítimo da sua alma, e por isso valia a pena chorar. E chorou tanto, com tanta intensidade, que o sacerdote Eli achava que ela estava bêbada. Mas, porque teve a coragem de chorar, foi consolada por Deus. Neemias, lá no capítulo 1, no verso 4, também já pregamos nesse texto num domingo. Neemias, quando soube que Jerusalém estava destruída, orou e chorou diante de Deus. Ou seja, diante da notícia que recebeu, da dor no coração, da tristeza que invadiu seu coração, ele então se coloca e se derrama diante do Senhor. E também porque chorou, foi consolado. Lá em 2 Reis, no capítulo 20, no verso 2 e 3, o rei Ezequias, que recebe a notícia que ele não viveria muito, ou seja, que naquela mesma noite Deus iria chamá-lo, que ele tinha que colocar a casa em ordem, tinha que colocar as coisas no lugar. E diz lá que o rei Ezequias, quando ouviu o profeta Isaías dizer que a sua enfermidade o levaria à morte, orou e chorou diante de Deus. E porque chorou diante do Senhor, foi confortado por Deus. Inclusive, Deus dá a ele mais 15 anos de vida. Jó, em sua angústia diante da dor e do sofrimento, da perda de tudo que amava, também chorou diante do Senhor assim, dizendo: os meus olhos se desfazem em lágrimas diante do Senhor. E porque chorou, foi consolado por Deus. Ler os salmistas é entrar na alma daqueles e daquelas que jamais se envergonharam de ter derramado as suas lágrimas diante do Senhor. Quase todas as páginas do saltério são molhadas, encharcadas pelo choro dos cantores. O Salmo 6, no verso 6, Davi ora, dizendo: estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o inundo. Para Davi, suas lágrimas serviam de testemunhas diante de Deus, diante do Senhor, porque no Salmo 56, no verso 8, diante da perseguição do inimigo, ele diz assim: contastes os meus passos, quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? Ou seja, o odre era o lugar onde se colocavam os perfumes preciosos. Portanto, as lágrimas de Davi, como as nossas lágrimas, daqueles que choram e se derramam diante do Senhor, diante das lutas da vida, são preciosas para o nosso Deus. Lá no Salmo 42, no verso 3, diz assim: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Ou seja, eu estou me alimentando das minhas lágrimas, retroalimentando das minhas lágrimas. E quanto mais eu choro, mais eu fico deprimido. E quanto mais deprimido, mais eu choro. Mas se derramava diante do Senhor.
No Salmo 116, no verso 8, diz: Deus me livrou da morte, fez parar as minhas lágrimas e não deixou que eu caísse na desgraça. Ou seja, aqueles que ousaram chorar diante de Deus, se derramar diante de Deus, clamar pela misericórdia de Deus com lágrimas diante do Senhor, foram confortados, foram cuidados por Deus. Os profetas também choraram, e choraram muito diante do Senhor. O profeta Isaías, ele registra assim, lá em Isaías 16:9: por isso eu choro pela cidade de Jazé e também pelas parreiras de Sibmá. Com as minhas lágrimas rego as cidades de Esbom e de Eleal, pois não se ouvem mais os gritos de alegria dos que ali fazem as suas colheitas. Ou seja, a situação era caótica, a situação era de crise, de miséria, e ele então chora pelos seus irmãos, irmãs, chora pela cidade, chora pela situação, chora por aquilo que vale a pena chorar. Jeremias, o profeta, em crise com a sua vocação, tornou-se conhecido justamente por essa qualidade, podemos assim dizer, o profeta chorão. E Jeremias, lá no capítulo 9, no verso 1, ele registra assim: prover a Deus que a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então eu choraria de dia e de noite os mortos da filha de meu povo. Ou seja, Jeremias chorava pelo povo, pelo desvio do povo, pelo pecado do povo e pela situação que o pecado trouxe ao povo. Tanto é que o povo foi exilado e ficou Jerusalém destruída. E aí quando nós lemos lá em Lamentações, no capítulo 2, no verso 18, Jeremias registra assim a situação: que as suas muralhas, ó Jerusalém, peçam ajuda ao Senhor, que as suas lágrimas corram dia e noite como um rio, não descanse, chore sem parar. Esse é o conselho do profeta para uma cidade destruída, para uma cidade em crise, para uma cidade que está no caos, para uma cidade que está ali morrendo. Ele diz: chore e chore, não descanse, chore sem parar, porque todo aquele que chora é consolado pelo Senhor. Jeremias chorou muito diante de Deus e por isso recebeu o consolo necessário do Senhor. Assim também foi com Pedro, assim foi também com Paulo e tantos outros e outras que estão registrados na palavra de Deus. Todos eles e elas ousaram chorar diante do Senhor, e porque choraram diante de Deus, receberam o conforto, o consolo, a ajuda necessária do Senhor. Quando nós olhamos para Jesus, o Filho de Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, nós vemos um Deus que chora. Jesus chorou por Jerusalém. Está registrado lá em Lucas 19:41, quando diz assim: quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, chorou com pena dela. Jesus também chorou com a morte de Lázaro, mesmo sabendo que ele iria ressuscitar a Lázaro, mesmo sabendo, e dizendo que aquela enfermidade não era para a morte, ou seja, que Deus iria fazer algo extraordinário, trazendo Lázaro da morte para a vida. Jesus vive a sua humanidade e na sua humanidade intensa ele chora diante da morte do seu amigo. Jesus sabia de tudo o que ia acontecer, mas vivia a cada momento como se não soubesse de nada e por isso chorava quando seu coração apertava dentro do peito. Lá em Hebreus 5, no verso 7, o autor registra assim sobre Jesus: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que
lhe obedecem. Ele aprendeu com forte clamor e lágrimas, com orações e súplicas ao Pai. E por causa disso, foi consolado, foi confortado pelo Pai. As lágrimas que estão registradas na Bíblia foram derramadas em ocasiões específicas, por situações que valia a pena chorar. Por isso nós precisamos aprender a chorar por coisas que valem a pena. Precisamos aprender a chorar de alegria diante de Deus, porque Deus tem nos abençoado, Deus nos salvou em Cristo Jesus, Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos dado uma família, Deus tem nos dado a providência. Devemos também chorar de tristeza diante do pecado. O pecado deve causar asco, nojo, vergonha em nós, e devemos então chorar arrependidos e confessando a Deus. Chorar também pelas vidas que estão sem Jesus e que estão morrendo sem Jesus. Chorar por avivamento na igreja do Senhor Jesus, o quanto a igreja evangélica precisa desse avivamento, porque avivamento não é simplesmente um templo cheio, não é simplesmente alegria nos cânticos e louvores, nas mãos levantadas para os céus, mas avivamento é vida transbordando na vida da igreja, é a vida que faz com que a igreja seja servidora, seja uma igreja que ame, seja uma igreja que se coloca à disposição do Senhor para pregar e viver esse evangelho a todas as pessoas. Uma igreja que não se corrompa, uma igreja que diante das injustiças, ela fala, ela denuncia as coisas que estão sendo cometidas contra as pessoas. Chorar por aqueles e aquelas que estão sofrendo e que estão morrendo, seja por esta enfermidade, por esta pandemia ou por outras enfermidades. A morte sempre tem que tirar lágrimas dos nossos olhos, porque são vidas que se perdem. A morte só entrou no mundo por causa do pecado, e por isso, o pecado leva as pessoas à morte. Mas nós temos o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, mas diante da morte devemos chorar e consolar aqueles que estão chorando junto. Chorar pelos filhos que estão longe, chorar pela perda de pessoas que amamos, porque aqueles que choram, aqueles que se derramam diante do Senhor, são aqueles e aquelas que são consolados por Deus. Se você já experimentou passar momentos ali de oração e de choro diante do nosso Deus, muitas vezes prostrados, de joelhos ali diante do Senhor, você sabe o que eu estou falando, porque quando você termina aquele momento, quando aquele momento que o choro é derramado diante do Senhor, ele se esgota ali na sua oração, você se levanta outra pessoa, renovado ou renovada, porque o Senhor te consolou, o Senhor te fortaleceu, o Senhor ouviu o seu clamor e as suas lágrimas. Isso é promessa de Deus, e nele nós podemos confiar. Jesus disse que são felizes os que choram, porque sem o choro não há consolo. Portanto, podemos chorar e devemos chorar. E Jesus coloca aqui o choro como uma condição para sermos consolados. Por isso, devemos e podemos chorar diante da dor, do sofrimento, da angústia, da perda, da solidão, da frustração. O choro é o melhor remédio, porque abre caminho para o consolo, o conforto e a força de Deus. Não deixe que a cultura, a criação, a ideologia ou a religião engesse o seu coração. Não deixe que o orgulho seque a sua alma. Não queira chegar até Deus somente com a sua mente. Procure chegar até Deus também com as suas lágrimas. Não queira chegar até Deus somente com a sua mente, com o seu intelecto,
com a sua racionalidade, mas procure chegar até Deus também com as suas lágrimas, com o seu derramar diante de Deus, com o seu choro diante do Senhor, para receber o consolo de Deus. Aliás, esse tem sido o caminho mais rápido para chegar ao Senhor através de Jesus Cristo. Não tenha medo de chorar, especialmente como igreja. Nós não podemos nos reunir presencialmente, não podemos estar juntos ali no templo, realizar os nossos encontros presenciais, as nossas celebrações, né, as nossas festas, os nossos churrascos. Portanto, não temos tido essa oportunidade de estarmos juntos para chorarmos juntos. Mas o que eu quero dizer é que nós vamos voltar. E quando voltarmos, ali a igreja é o espaço do choro, é o espaço das lágrimas, porque quem chora é consolado por Deus. Felizes são aqueles que choram, que se derramam, que aprenderam a chorar, porque foram consolados. Há uma ilustração que quero contar a vocês para concluir a nossa meditação. E então chegaram a menina, né, uma menina novinha, pequenininha, uma criança, e aí disseram para ela: você crê que Deus cuida de você? Você é tão pequena. Será que Deus não tem coisas mais importantes, coisas maiores para estar preocupado? E a menina então respondeu assim: o meu irmão é menor que eu, e mamãe passa mais tempo cuidando dele do que de mim. Se sou assim pequena, mais motivo terá Deus para cuidar de mim. Irmãos e irmãs, e a todos que estão participando desta celebração, há muitas coisas que acontecem conosco, coisas que nós não entendemos, coisas que nós não compreendemos. Na vida passamos por situações que nos levam até a questionar, em alguns momentos, o amor de Deus. Quem sabe você está vivenciando isso. Quem sabe você está passando por isso, está aqui ouvindo a palavra de Deus. Quem sabe você está passando pelo deserto há muito tempo, está buscando água e não encontra. Quem sabe os teus olhos estão já secando de tanto chorar, já não consegue mais derramar lágrimas, mas eu quero te convidar esta noite a você chorar mais. Eu quero te convidar esta noite a você se derramar diante de Jesus como uma criança. Uma criança, como diz o Salmo 131, como uma criança desmamada que se aquieta nos braços da sua mãe. Esse não é o momento de encontrar respostas. Nós sempre queremos respostas diante da dor, diante da crise, diante da pandemia, diante da situação que estamos vivendo, diante dos problemas que passamos, das perdas que temos. O que você precisa nesta noite é de colo. O que você precisa nesta noite é de aconchego. O que você precisa nesta noite é de um ombro. O que você precisa nesta noite é de um abraço de Jesus, para que você derrame as suas lágrimas, para que você se coloque diante de Deus e abra o seu coração e derrame as suas lágrimas e fale tudo o que você está sentindo, tudo o que você está passando para o nosso Deus. E você vai ouvir no seu ouvido Jesus dizendo assim: venha, venha vocês que estão, venham vocês que estão cansados, sobrecarregados, que estão chorando, que estão se derramando, que eu vou recolher as suas lágrimas, vou colocar no local de perfumes preciosos, porque as suas lágrimas são preciosas para mim, e eu vou aliviar a sua dor, aliviar o seu sofrimento. Eu vou trazer descanso para a sua vida. Por isso, irmão, irmã, chore diante do Senhor. Não tenha medo de chorar. Não tenha medo de colocar a sua vida no altar de Deus e oferecer as suas lágrimas
como oferta agradável ao Senhor. Que Deus o abençoe, que Deus a abençoe e que você tenha do Senhor todo o conforto, todo o consolo, toda a ajuda necessária para a sua caminhada. Amém, amém e amém.